Ela caiu 6 metros e arrastou o mundo inteiro com ela. Uma menina de 18 meses e um poço esquecido e o silêncio que virou manchete. Mas ninguém fala sobre o que esse buraco realmente simboliza. Enquanto Jéssica lutava para respirar, quantas mulheres hoje lutam para existir? O poço dela tinha 6 metros de profundidade, mas há poços que medem anos inteiros de exaustão. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar viva, mas presa, de gritar, mas embaixo da terra, de parecer inteira, mas estar suspensa, com o pé dormente, corpo cansado e alma em silêncio. Hoje eu quero te contar a história da Jessica McLaurin, mas também a sua, porque o poço dela é uma metáfora perfeita para o que tantas de nós vivemos, todos os dias em silêncio. E em 14 de outubro de 1987, Jessica McLaurin Morales, ela tinha apenas 18 meses e um deslize, um segundo e tudo mudou. Ela caiu num poço abandonado no quintal da casa da tia, em Midland, lá no Texas. E o buraco ele tinha apenas 20 centímetros de largura e mais de 6 metros de profundidade. Um espaço tão estreito que parecia que era impossível de sobreviver ali. Logo que perceberam o desaparecimento da criança, a busca começou. Máquinas cavando, vozes em desespero, o som metálico de esperança tentando romper a terra. Agora imagine o desespero de ouvir o som da sua própria esperança sendo cavada na terra. Durante 58 horas, mais de 2 dias, Jéssica ficou sozinha, sem comida, sem água, com a perna erguida acima da cabeça, o sangue preso e o corpo imóvel. Os bombeiros e os especialistas tentavam de tudo. Cavaram um poço paralelo, abriram um túnel horizontal, cortaram a rocha com precisão milimétrica. A mídia cercou o local e o mundo inteiro a assistia. Mas o que o mundo via era somente um buraco. E lá dentro, uma criança lutava para continuar existindo. E às vezes a gente também é essa criança, presas em buracos invisíveis, esperando que alguém nos ache. E finalmente, depois de 58 horas, Jéssica ela foi resgatada com vida, mas com marcas que ela carregaria para sempre, físicas e emocionais. O pé direito teve de ser reconstruído, o trauma reescrito ao longo dos anos. Hoje, Jéssica é mãe e avó e vive uma vida simples, mas carrega no corpo e na alma lembranças silenciosas daquele buraco que a segurou e da força que a libertou. O poço de Jéssica é real, mas o poço que você enfrenta pode ser invisível. E é aí que a história dela se torna sua. Porque todas nós, em algum momento, caímos. Caímos nas expectativas, caímos no excesso de papéis, caímos na comparação, na pressa, na cobrança. E o mais assustador é que ninguém vê. O mundo lá fora, ele segue funcionando, mas dentro de você há um eco, uma sensação de estar parada no escuro, esperando o resgate que não vem. O poço de Jéssica, ele foi escavado na terra. O seu, talvez, ele tenha sido escavado pela rotina, por frases como você tem que dar conta, você precisa ser forte, você deveria estar feliz, você deveria estar mais feliz. Mas o que ninguém diz é que ser forte o tempo todo também cansa. E sabe o que é mais cruel? Às vezes o poço parece seguro. A gente se acostuma com o escuro, com o silêncio, com pouco espaço e começa a acreditar que viver assim é normal, mas não é. Você que acorda e já sente o peso antes mesmo de tomar um café, você que cuida, resolve, organiza e mesmo assim sente que está faltando algo. Talvez o seu poço tenha nome.
Chama-se rotina, chama-se culpa, chama-se corpo que mudou e você não reconhece mais, chama-se aquela mulher que eu era antes da maternidade. E o mais dolorido, ninguém desce para te ajudar, porque o mundo te ensinou que o resgate é sempre externo, mas não é. Não foi o resgate que salvou Jéssica, foi a força que ela não sabia que tinha. E talvez essa seja a mensagem que o universo, que Deus está te mandando agora. E você não precisa esperar o resgate. Você precisa lembrar que tem força. Mesmo cansada, mesmo com medo, mesmo em silêncio, o poço não é o seu fim, é o começo da sua escalada. E toda mulher, ela tem poço, mas toda mulher também tem uma escada. E essa escada se chama escolha. Escolha se permitir, escolha pedir ajuda, escolha respirar, escolha se olhar com ternura, mesmo quando o espelho dói. Porque talvez a luz que você procura lá fora esteja no reflexo dos seus próprios olhos. E se a sua dor ela for apenas o caminho disfarçado da sua força, se o seu pé está dormente e a alma cansada, não espere o resgate. Torne-se o resgate. Você não caiu por acaso, você caiu para lembrar que sabe subir. Então hoje, se esse vídeo te tocou, compartilhe com outra mulher que precisa lembrar que ainda há saída. Deixa seu like, não como um gesto digital, mas como um símbolo de movimento, porque cada gesto de autoconsciência é uma pá cavando o túnel da própria libertação. E anote isso. Você não caiu para sempre. Você foi colocada no poço para descobrir que o topo da sua alma é mais firme do que qualquer corrente que te prendeu.